Fala cineastas, tudo bem com vocês? Eu espero de verdade que estejam tudo ótimo. E hoje é um vídeo bem diferenciado e emocionante, pois eu quero estar contando a história do Sylvester Stallone e o seu cachorro Buttocks. Para quem não conhece a história principal, primeiramente eu quero estar falando um pouquinho sobre a história do Sylvester Stallone, mas eu não vou contar tudo. Se vocês quiserem que eu faça uma história contando a trajetória do Sylvester Stallone, deixa nos comentários que eu vou estar fazendo um videozinho muito bom para vocês, ok? Então, para começar, eu queria estar falando um pouquinho sobre o Sylvester Stallone e a história dele e a trajetória. Ele foi uma pessoa que, quando ele decidiu ser ator, simplesmente ele veio de uma família simples, e apesar de tudo isso, quando ele tinha lá seus 26 anos, ele simplesmente adotou um cachorro que foi o seu melhor amigo, e ele amava ele incondicionalmente, que era o seu grande amigo Buttocks. Apesar de tudo isso que ocorreu na vida do Sylvester Stallone, ele amava o seu cachorro e ele sempre tentava, conseguir um emprego para sim dar uma vida de rei para Buttocks. E apesar de tudo isso, ele sempre fazia apenas pontas em filmes, onde ele simplesmente era o valentão ali e tudo mais. Mas apesar de tudo isso, ele nunca desistiu. E foi uma das vezes, o que aconteceu? Ele foi ver uma luta do Mahatma Ali, e ele estava lutando contra uma pessoa desconhecida. E apesar de tudo isso, foi uma ótima luta, e simplesmente ao ele ver aquela luta, mudou totalmente a vida dele, e ele simplesmente teve a ideia de criar a história Rocky Balboa, onde ele teve a brilhante ideia de estar escrevendo o roteiro, mas ele não tinha mais tempo, E apesar de vários anos, ele começou a ver que o Buttocks, ele estava passando por necessidades, da mesma forma que nem ele estava conseguindo comer. O Buttocks também não, e ele era um cachorro muito, mas muito grande. E ele simplesmente, começou a ficar triste por não conseguir, simplesmente ele estava com medo do cachorro morrer de fome. Mas apesar disso, o que acabou acontecendo? Ele foi lá, e ele foi na frente de uma loja de bebidas que é a The Seventh. Se vocês não conhecem, é uma das lojas mais famosas lá nos Estados Unidos. E ele ficou lá, esperando até alguém passar, e ele vendeu o cachorro. E nisso ele vendeu o cachorro por $40. Sim, por $40. E ele vendeu, por mais que isso doesse o coração dele, ele doou o cachorro simplesmente porque ele não conseguia mais comprar ração para ele. Então por isso que ele vendeu. Apesar disso, depois da luta que ele tinha assistido, ele teve a ideia de criar o roteiro para o Rocky. E ele simplesmente não queria perder tempo, então ele ficou 3 dias e meio ali escrevendo todo o roteiro do filme. I maybe do something about boxing. Well, he says, well, bring it around. And I thought, if I hadn't stopped on the way out, that's why I tell all actors or writers, don't give up, keep talking. Eventually you might hit a nerve somewhere and they go, come on back. E ele levou para diversas produtoras, mas nenhuma quis aceitar. Por quê? Porque a única condição dele é que ele ia vender o roteiro sim, mas no entretanto é que ele queria ser o ator principal. E muitas das produtoras não queriam isso porque tipo assim, para elas, para um filme fazer sucesso, tinha que ter um ator no filme que ele fosse famoso, para assim chamar o grande público. E é muito disso que as pessoas fazem hoje em dia no cinema. E ofereceram mais de $136 mil para ele, pro roteiro dele, sendo que eles não queriam ele como ator principal. Mas apesar disso, ele falou não, ele não queria, e eles subiram. Eles foram até para 200 mil, 260 mil, e ele, apesar de tudo, ele não queria. A única condição dele é que ele fosse o ator principal. Então eles fizeram assim, por mais que ele tivessem gostado muito do roteiro, eles ofereceram assim pra ele, a gente que vai comprar o seu roteiro por 35 mil. 35 mil. É só isso que a gente vai te vender o roteiro, ok? Mas a gente vai vender o roteiro e a gente vai estar pagando a sua atuação, e só.
E apesar disso, tem mais uma condição deles, é que o filme não podia passar de 1 milhão, né, de reais para eles conseguirem produzir ele. E isso na época era uma questão onde grandes filmes eles usavam muito mais que isso. Então, mas apesar de tudo isso, saiu um filme excelente do Rock. Simplesmente porque eu acho que porque eles fizeram um filme com bastante criatividade. E quando eu acho que é necessário às vezes você não ter dinheiro para você estimular a sua criatividade. Então ele ajudou muito na criação junto com o diretor. O diretor mesmo não sabia nada de boxe, mas ele assistiu muitos filmes da época. E apesar disso, quando o Stallone ele saiu com aquele dinheiro dele, ele não pensou duas vezes e ele foi direto na loja lá The Seven e ele ficou 3 dias na frente da loja até encontrar o cara para quem ele vendeu o cachorro. E sabe o que é o pior de tudo isso? É que ele foi lá e ele tentou comprar o cachorro de volta. Mas o cara que comprou o cachorro dele simplesmente viu como ele estava querendo muito o cachorro. Ele chegou oferecendo uns 200 reais, quase o triplo do que ele tinha pagado no começo no cachorro. Ele falou, não, eu te pago 200 reais pelo cachorro. E o cara olhou assim e falou, não quero. E pra você ter ideia, e o Sylvester Stallone só foi aumentando. E o cara falou, não quero. E o cara foi tão, sabe... E simplesmente o cara falou, mano, eu quero 15 mil pelo cachorro. E sabe o que o Sylvester Stallone fez? Ele foi lá e comprou o cachorro dele de volta. Ele tinha ganhado 35 mil e desses 35 mil ele simplesmente comprou o cachorro dele. E depois que o filme Rock saiu e fez um puta sucesso, o Sylvester Stallone ele voltou para a franquia, voltou para as continuações e ganhou mais dinheiro em cima. E assim ele falou que ele conseguiu dar uma vida digna, uma vida de rei para o Buttocks. Em entrevistas, e ele fala que simplesmente valeu cada centavo ele pagar tudo aquilo no cachorro. Mas o Buttocks ele já morreu. E se vocês quiserem ver, tem até algumas cenas no filme Rock onde ele tá ali com o cachorro dele. Mas ele consegue, o Stallone, ver o cachorro dele todo santo dia, pois está no papel de parede dele no computador. Então, por mais que ele sente muita saudade do Buttocks, ele vê ele todo dia. E ele fala que valeu cada centavo ter pagado no Buttocks. É uma história muito emocionante, onde você vê como o ser humano ele gosta tanto de alguém que ele não desiste. E você vê muita gente aí simplesmente maltratando os animais. Sabe, eu não consigo entender. E você vê o quão um ser humano ele é arrogante, filho de uma mãe. Sabe, ele simplesmente usa a pessoa. Vê que a pessoa ela está em planto, sabe? Ela quer uma coisa e ele vai lá e simplesmente faz o cara pagar um valor, sabe? Absurdo. Ele, sabe, usou o Stallone. Mas é horrível, de verdade. Mas eu espero que você veja essa história e simplesmente vê a determinação e como o Sylvester Stallone não desistiu da sua carreira como ator e também ele não desistiu do seu amigo. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, um comentário. Se vocês quiserem que eu faça uma história, a vida em si do Sylvester Stallone é emocionante. Então, se vocês querem que eu faça um vídeo totalmente à parte, eu posso estar trazendo aqui pra vocês, ok? Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Usem máscara, ok? Se vocês estiverem saindo na rua, passem bastante álcool em gel na mão. E também vai ter vídeos aqui em cima sobre vídeos passados, ok? Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e falou!